Olá, turma, tudo bem? Então, hoje agora vamos para a nossa aula de matemática, tá bom? Abra lá a sua apostila na página 19. Recapitulando um pouquinho o que a gente viu na última aula de matemática, a gente viu um pouquinho sobre ângulos, sobre triângulos, né? A gente viu aqui sobre os ângulos, né? Os ângulos retos, os ângulos agudos e os ângulos obtusos, né? Os ângulos retos são aqueles que têm 90 graus, né? Ele fica mais ou menos assim, retinho, né? Aqui meu dedo tá torto. O ângulo agudo, ele é menor que o ângulo reto. Então, o tamanho dele vai ser a metade do ângulo reto. O ângulo reto geralmente tem 90 graus. E o ângulo obtuso, ele é menor. Ele pode ter 45, 50, sempre menor do que o ângulo reto. E o ângulo obtuso são ângulos maiores, tá bom? Eles medem, geralmente, o ângulo reto mais a metade do ângulo, né? Então, 90 mais 45, 135 graus. Eles são maiores, né? Como a gente viu. A gente falou um pouquinho sobre esses ângulos na última aula e também a gente conversou no Google Meet, né? Vocês tinham algumas dúvidas e a gente conversou um pouquinho sobre isso. E é muito importante entender esse conceito inicial, né? Porque, como eu falei para vocês lá no Google Meet, a tendência é ficar cada vez mais complicado esse assunto. Então, se vocês entenderem esse conceito inicial e ficar sem dúvida nenhuma, para vocês, quando vierem as partes mais difíceis, vocês vão pegar com mais facilidade, porque vocês entenderam o conceito inicial. O ruim é quando a gente não entende o conceito inicial e aí começa a vir mais coisas difíceis e aí acaba virando uma bola de neve, se a gente não entende, né? Então, é muito importante que vocês entendam e tirem todas as dúvidas, tá? Bom, a gente fez essa atividade aqui do material de apoio, que vocês tinham que colar o triângulo, dar o nome para os lados, tá bom? E a gente viu que tem alguns triângulos aqui, algumas características. Deixa eu mostrar para vocês. Tem o triângulo equilátero, tá? E o que é o triângulo equilátero? É o triângulo que tem os três lados, todos os lados iguais, né? Então, equilátero, a gente pode dizer que vem a palavra equilátero. Látero vem de lado e equi vem de igualdade. Então, látero, então, lados iguais, tá? Todos os lados iguais. O triângulo que tem apenas dois lados iguais e um diferente é chamado de isósceles. Então, dois lados iguais, isósceles. Todos os três, no caso do triângulo, os três lados iguais, equilátero. Dois lados iguais, isósceles. E tem o triângulo escaleno. O escaleno é que não tem nenhum lado igual. Então, todos os lados são diferentes entre si, tá? Então, isso é muito importante a gente saber o nome desses triângulos. Aqui no exercício número 3, nós temos uma faixa decorativa. Deixa eu ver aqui para vocês enxergarem. Observe essa faixa decorativa apenas com triângulos. Então, nós estamos na página 19, tá, pessoal? 19, página 19. E aqui a gente está no exercício 3. Então, aqui uma faixa decorativa apenas com triângulos, tá vendo? Tem triângulo verde, azul, não sei, e roxo, parece, né? Muito bem. Vamos prosseguir aqui para entender o que está querendo esse exercício. Letra A. De que tipo são os triângulos da faixa da página anterior? São triângulos equiláteros que têm os lados iguais? Ou são triângulos isósceles? Ou são triângulos escalenos, que não tem nenhum lado igual? E aí, o que vocês acham? Bom, a gente pode ver pelos ângulos, né? Então, aqui a gente tem o triângulo reto, o ângulo reto e dois ângulos agudos. Então, ele não é um triângulo equilátero, porque o equilátero ele vai ter os três lados iguais. Esse é um que tem dois lados iguais. Então, como é que é o nome dele? Isósceles, tá? Então, escreva aí, ó, como escreve isósceles. Já mostro para vocês. São triângulos isósceles. E tem acento nos os.
isósceles, tá? Como são os ângulos desse triângulo? Então, eu acabei de mostrar para vocês, né? Um é reto e dois agudos. Então, pode escrever. Como são os ângulos? Um ângulo é reto e dois agudos. Ok? Muito bem. Então, agora aqui nesse exercício 4, a gente tem alguns triângulos aqui. A gente vai nomear eles, tá? Então, a letra A, a gente tem um triângulo ALO, tá? Então, vamos ver o que é para fazer primeiro, né? Observe cada triângulo a seguir e indique se é equilátero, isósceles ou escaleno. Se ficar em dúvida, use uma régua para medir os lados, tá? Então, vamos lá. ALO. Esse triângulo ALO, que ele deu nome para os lados aqui, é um triângulo que tem todos os lados iguais? O que vocês acham? Sim. Eles são todos iguais. Então, como que é o nome desse triângulo? Equilátero. Certo? Triângulo equilátero. Letra B. E aí, esse triângulo GIL? Como vocês acham que é? Esse triângulo, ele não é equilátero, a gente já sabe porque para ser equilátero, todos os lados têm que ser iguais. Aqui ele tem dois ângulos agudos e um obtuso, né, que tá bem maior aqui. Então, quando tem dois lados iguais, como é que é o nome? Isósceles. Isósceles. Muito bem. Agora a gente tem um outro triângulo aqui. Esse triângulo tem algum lado igual? A gente pode medir até a linha para ver o tamanho, certo? Se a gente medir com a régua esse com esse e com esse, as arestas, vai ser igual, o mesmo tamanho. Aqui a gente já vê que vai ter dois iguais e um, se a gente fosse usar régua, diferente. Aqui, se a gente fosse medir o B e o O, vai ter um tamanho, o B e o M outro tamanho, o O e o M outro tamanho. Então, quando tem três lados diferentes, como que a gente chama? Escaleno. Ok? Então, para você poder tirar a dúvida de se é igual ou se não é, você pode pegar a régua e medir, né? Como o exercício mesmo sugeriu. E aqui? E agora, esse lado aqui? Esse triângulo MAU, mal. Esse triângulo mal, ele é isósceles, escaleno ou equilátero? Se a gente fosse medir esse lado é o mesmo tamanho desse e esse é o mesmo tamanho desse, o que você acha? Sim, podem medir para tirar a dúvida de vocês. Ele é um triângulo que tem dois lados iguais, ó. Se a gente fosse medir esse daqui, é diferente desse. Então, ó, o M com o U vai ter um tamanho. O M com A, outro tamanho. E o A com U, o mesmo tamanho do M com A. Deu para entender? Então, esse triângulo é um triângulo que tem dois lados iguais, certo? Ele é um triângulo isósceles. Isósceles. SC isósceles. Ok? Ficou meio esquisito aqui, mas é um SC, tá, gente? Muito bem. Então, para você construir um triângulo que ele seja perfeito, no caso, com três lados iguais, ou dois lados iguais indiferente, ou nenhum lado igual, no caso, equilátero, isósceles ou escaleno, você tem que usar uma régua. Então, aqui vamos continuar o exercício 5, para ver o que a gente tem que fazer. Se você construir um triângulo sem se preocupar com as medidas, o mais provável é que ele seja escaleno. Vamos tentar? Então, qual que é o triângulo escaleno mesmo, turma? É o triângulo que todos os lados são diferentes. Então, aqui esse exercício vocês vão fazer, tá bom? Porque eu não tenho nenhuma régua aqui perto de mim. Eu acho que a minha régua tá lá na escola. Mas a gente pode fazer depois juntos, no caso, para corrigir, na aula ao vivo. Mas eu peço para vocês fazerem já, tá bom? Use a régua para traçar uma linha horizontal de qualquer tamanho. Então, linha horizontal é o quê? É a linha deitada. Então, vamos supor que eu tenho uma régua aqui, de qualquer tamanho. Você faz o tamanho que você quiser. Bem embaixo do quadrado.
Não fiz tão embaixo, né? Marque o começo com um ponto A e o final com um ponto B. Esse é o jeito que eu estou fazendo, você pode fazer do seu jeito. Marque um ponto qualquer acima da linha horizontal. Esse é o ponto C. Então, eu vou marcar um ponto qualquer. Vou marcar aqui. Use a régua para unir o ponto C. Então, ele vai ser o C. Com o ponto B e depois com o ponto A. Bom, como não tenho régua, vai ficar meio tortinho, mas vocês usem a régua aí para fazer do jeito de vocês. Muito bem. Está pronto o seu triângulo ABC. De que tipo ele é? Eu quase consegui fazer um triângulo equilátero aqui. Ficou um pouquinho tortinho porque eu pus mais para cá, né? E aí, eu fiz um triângulo escaleno, porque ele não tem nenhum lado igual. Eu acho que se eu medir... Como eu fiz sem régua, eu não posso ter certeza. Mas se eu medisse esse lado aqui, não vai ter o mesmo tamanho desse lado. E também nada a ver com esse lado. Esse lado parece maior. Ele pode ter dois lados iguais aqui no meu. Só que eu fiz sem régua. Então, vocês, ao fazerem com régua, vocês vão ver qual foi o tipo de triângulo que você formou. O meu, eu tô achando que é isósceles, porque eu acho que esses lados são iguais. Mas, você vai fazer o seu, e aí você vai marcar aqui na linha embaixo, ó. Aqui embaixo tem uma linha, pedindo para você marcar o nome do seu triângulo, o tipo que ele é, né? Se ele ficou escaleno com nenhum lado igual, se ele ficou isósceles com dois lados iguais, se ele ficou equilátero com três, tá bom? Então, para fazer um triângulo perfeito, tem que usar régua. Você viu que o meu não ficou muito perfeito. Mas façam aí com a régua que vocês têm em casa essa parte, ok? Bom, e agora, para a gente concluir essa aula de hoje, a gente vai construir, vendo aqui como faz para construir alguns triângulos, tá? Então, vamos lá. Para construir um triângulo isósceles, você pode fazer assim. Ó, eu quase que fiz parecido, ó. Um pouquinho tortinho. Bom, aqui nós temos uma linha horizontal, igual o livro ensinou no exercício anterior, M e N. Trace uma linha reta horizontal e indique o início e o fim. Então, o início e o fim, com letras maiúsculas. Marque o ponto no meio do comprimento dessa linha. Então, o livro já fez o pontinho ali. Parte 2. Por esse ponto, trace uma linha perpendicular, né? Ou seja, uma linha que traz do ponto, você vai fazer uma linha perpendicular, vertical. A primeira e marque um ponto qualquer sobre ela. Indique esse ponto com outra letra. Então, aqui ele indicou com a letra P. E aí, una esse último ponto aos outros dois com linhas retas e está pronto o seu triângulo isósceles. Então, aqui ele fez dessa forma para fazer um triângulo isósceles com dois lados iguais, tá bom? Tudo bem, então aqui o livro ensinou como fazer. Eu quase fiz parecido, né? Ficou meio tortinho. A construção de um triângulo equilátero é um pouco mais trabalhosa, porque esse tipo de triângulo precisa ter os três lados iguais, três ângulos iguais. Para isso, destaque do material de apoio e monte um molde para o ângulo desse triângulo. A parte azul é a medida do ângulo do triângulo equilátero, é um ângulo de 60 graus. Então, lá no material de apoio, vocês vão ter um molde, vamos ver. Vocês vão ter um molde. Eu acho que é esse aqui, tá? Esse aqui a gente usou na última aula, né? Então, esse daqui, tá bom? Destaca ele, tá? E aonde tá pontilhado, vocês vão dobrar. E é essa parte azul que o livro tá mostrando para vocês, para usar, não é para cortar, é só para dobrar. Então, ó, essa parte azul, o livro tá mostrando. Posicione seu molde em qualquer lugar da página e trace com lápis uma linha ao longo dos lados. Então, você vai dobrar ele e vai marcar os lados. Tipo aqui e aqui, né? Em seguida, trace uma linha no outro lado e retire o molde. Então, você vai fazer igual o livro está mostrando. Retirou. O que você vai ter? Deixa eu passar o livro para cá. Vai ter isso aqui na sua folha de papel, né? Ficou meio embaçado. Você vai ter esse aqui, tá? Na sua folha... Aí.
na sua folha de papel. Use uma régua para ajustar bem o cantinho do ângulo e faça 2 linhas com o mesmo comprimento. Depois é só fechar o triângulo com a linha reta. Então, use uma régua para ajustar bem o cantinho e faça, então, juntar bem, né, essa parte aqui. E depois vai passar uma régua para fazer isso daqui, tá bom? Confira a medida desse último lado, deve ser a mesma dos outros dois. Usando o molde, confira as medidas dos outros ângulos, tá bom? Então, vocês vão pegar a régua para ver se tem todos os lados têm o mesmo tamanho. E aqui você vai construir os seus triângulos. Então, aqui você aprendeu a fazer um triângulo equilátero e um triângulo isósceles. Então, aqui você vai desenhar um triângulo isósceles e aqui um triângulo equilátero. Pode usar esse molde mesmo que vocês fizeram. Se ficar muito maior, não tem problema. Pode fazer para fora, tá? Se ficar grande demais aqui. Bom, galerinha, então, para nossa aula de matemática hoje é isso. Foi até mais curtinha, né? Nossa aula de matemática. Só recapitulando o que a gente já fez e o que vocês vão fazer. Então, essa parte de triângulo, isósceles, escaleno e equilátero, se vocês tiverem alguma dúvida, anotem aí do ladinho. Façam essa atividade com a régua da página 20 e essa da página 21 usando o molde para fazer o equilátero e, conforme o livro ensinou, usando régua para fazer o isósceles nessa parte aqui, tá bom? Então, é isso. Para nossa aula de hoje é só. E a gente, eu acho que tem caderno de atividades. Ah, acharam que ia ser só isso, né? Tô achando que tem tarefa no CA. Deixa eu só confirmar. Tá muito pouca atividade, né? Vamos ver, matemática. Tem tarefa no CA. Bom, pessoal. Então, para nossa aula de matemática foram essas aqui, da página 20 e 21, que a gente fez junto. E para vocês fazerem, né, sozinhos, vocês vão fazer a página 34 e 35, tá? É bem tranquilinho, é de acordo com isso que a gente aprendeu. E aí vocês vão fazer aqui. Qualquer dúvida, daí a gente conversa depois na aula ao vivo ou na hora que a gente estiver na escola, tá bom? Mas podem fazer a página 34 e a página 35 do CA de tarefa. E a página 20 e 21 que a gente fez agora, vocês vão fazer também para terminar, tá bom? Então é isso, galerinha. Nossa aula de matemática por hoje é só e a gente se vê na próxima semana, tá? Um beijo, até lá. Tchau, tchau.